Você já ouviu falar do Carnaval de Mãe-Mirim? Sim. Tudo que você ouviu falar realmente é verdade. E eu vou comprovar isso por intermédio de um jornal que eu ganhei de um grande amigo que hoje não está presente mais, mas participou do nosso carnaval. Esse jornal, ele é datado de 1982. Falando em carnaval, o Carnaval de Mãe-Mirim foi tão bom e mexeu tanto em mim, foi onde eu busquei ser o profissional que eu sou. Trabalhar no Rio, no Carnaval, ao longo desses 30 anos, e trazer um pouco dessa cultura também, que ao longo foi perdida, né, para as pessoas que são a geração mais nova, não chegou a pegar esse apogeu que acontecia na cidade. O Carnaval em Mãe-Mirim ele começou no meados da década de 60. Era um bloco. O bloco chamava Estrela. E ele foi fundado por duas pessoas. O nosso Eduardo Fraga, do DR, e o garoto de Mãe-Mirim, Mário Eringer. Na época, teve algumas discussões e alguns membros do grupo se desentenderam e resolveram fundar um novo bloco, que foi o Pinguim. Para você que é mais novo, não chegou a presenciar isso, a cidade era assim, o seu apogeu. Vinha pessoas de todos os lugares, até das capitais, Rio, Belo Horizonte, pessoas do Espírito Santo, e as casas ficavam cheias, os parentes, todo mundo recebia. Na verdade, nem os hotéis comportavam o quantitativo. Então, com essa confusão no bloco, surgiu o Pinguim. Logo depois, teve uma reunião e juntou o Eduardo Fraga, o Mário Eringer, Zé Célio e outros e sentaram numa pizzaria que chama Pigalle. Era maravilhosa essa pizza, maravilhosa. Tenho saudade de muitas coisas fantásticas dessa época. Eu era molecote, mas eu lembro. Na época, resolveram trocar as cores da escola, que até então a estrela era azul e branco, e passou a ser branco e vermelho. Contrapartida, o Pinguim adotou as cores também, verde, branco e preto. Tudo se deu até o ano de 1973, quando resolveram colocar a escola de samba na rua. Que até então eram blocos que batiam latas, frigideiras, era aquela bagunça desorganizada. E a nossa avenida aqui lotava mesmo assim. Em 1974, surgiu uma grande pessoa na escola do Eduardo Fraga e do Mário, que era o Lauro Célio. Lauro Célio tinha ideias revolucionárias e acompanhava a moda, era uma pessoa influente, né, na capital, com os concursos e bailes. E ele se tornou carnavalesco, julgando a escola para cima. Contrapartida, o Pinguim também tinha outro artista, que era o João Rosendo, um excelente artista plástico, que desempenhava o seu papel também. E a cidade ficava completamente dividida. O marido às vezes era Pinguim, a mulher era estrela, ou vice-versa. Os filhos eram uma coisa, o casal era outra, mas era aquela briga gostosa e o carnaval era lindo, lindo. Teve temas maravilhosos, como a estrela uma vez levou o tema da didática mãe-miriense, Genoveva Ked, pérolas infantis. Olha que bacana, a gente pegar a história realmente bem contada. Eu ganhei esse jornal de um saudoso amigo, que era o Abdalinha. Ele era o puxador de samba da estrela. Da mesma forma que eu também não posso esquecer o Formigão do Pinguim. Tiveram outras, Em Cima da Hora, o Coqueiro. Tinha anos que a estrela ganhava, anos o Pinguim ganhava. As duas escolas, ambas, ficaram sem desfilar em 1979. Foi quando ocorreu uma grande enchente. E só teve festa nos bares da cidade.
o povo todo comovido com aquela situação. No outro ano, retornou. E naquela época já tinha julgamento. Eu era molecote, mas eu lembro das cabines dos jurados, né? E eles eram distantes um do outro. A briga era ferrenha entre as duas escolas. E o povo era maravilhoso. Na verdade, eu lembro de uma grande sambista que chamava Alice. Alice era a rainha de bateria. Numa época que nem as escolas do Grupo Especial do Rio de Janeiro tinham rainha de bateria, Mãe Mirim já tinha sua rainha de bateria, que era Alice Biscoito. Eu, depois que completei a maioridade, Carnaval e Mãe Mirim também já tinha se extinguido dessa fase de escola de samba, eu fui para o Rio. Fiquei fascinado quando eu vi a bateria tocar, aquela alegria contagiante do povo, que me arremetia à infância, que eu presenciei aquilo aqui em Mãe Mirim. A minha avenida era onde eram os ensaios da escola que eu pertencia, né? E do lado, depois que desfilava, os carros vinham e ficavam aqui do lado. Então eu, na fase de criança, brincava com os meus amigos e tirava fotos, mas a gente desfilava também. Eu lembro de várias roupinhas que eu desfilei e tem umas que eu até guardo de recordação. Eu sei que chegando ao Rio, eu fiquei fascinado com aquele samba todo, com aquela melodia, aquela poesia, mas em toda a minha vida nunca saiu da minha cabeça a forma que a Alice sambava. E da mesma forma que eu estou falando da Alice, tem muitas pessoas que eu não vou recordar agora no impacto para falar, mas são pessoas que marcaram o Carnaval de Mãe Mirim. O Abdala, que me deu esse jornal, a Marilu, Luizinho Franchini, Salles, a Mônica Thanos Paixão, que chegou a desfilar. Na verdade, esse jornal é de 82. Um ano depois, em 83, foi eleita Miss Minas Gerais e Miss Brasil Marisa Fuli Coelho, a minha grande e saudosa amiga Marisa Fuli Coelho, que desfilou também. Era realmente difícil você colocar contrapartida qual escola era melhor. Tinha o coqueiro, tinha Em Cima da Hora, mas a rixa realmente era entre as duas. Os anos passaram e 85 foi o último desfile das duas escolas. Chegou num patamar de ostentação e luxo que tinham muitos aspectos que se equiparavam ao Carnaval do Rio de Janeiro, que era o melhor carnaval do Brasil. O Carnaval de Mãe Mirim foi considerado um dos 3 melhores de Minas Gerais. Eu lembro de carros todos espelhados, carros com movimentos, mulheres belíssimas em cima. E quando eu falo dessa beleza toda, eu não estou falando só da Estrela, eu estou falando do Pinguim também. Eu mesmo sendo da Escola Estrela, que era aqui da minha avenida, o Pinguim vinha maravilhosamente bem. O figurino impecável, que eu também não posso deixar de falar, o nome da Zilá Chaves Correia, Maria Alice. E com o passar do tempo, tentamos várias vezes resgatar o carnaval. Mas aquele apogeu que aconteceu na década que veio de 60, que era só o bloquinho, e depois na década de 70, a partir de 74 até 85, que realmente se polarizou as escolas de samba, que eram 4, e os temas também eram inteligentíssimos para a época. Contavam histórias do nosso estado, contavam lendas e folclores, tanto o Pinguim quanto a Estrela. A abordagem, ela não deixou de ser atual, né? Ela era vanguardista porque falava de temas que até hoje tem como você abordar em um enredo. Trabalhando em carnaval, tem gente que acha que carnaval é bagunça. Geralmente quando refere, fala assim, carnaval é uma bagunça. As pessoas não têm noção do tão complicado é colocar uma escola de samba na rua. E esses veteranos que ajudaram a fazer isso, tanto do lado da Estrela quanto do Pinguim, eles têm realmente o meu eterno carinho, porque deve ter sido muito complicado começar. Muito, muito, muito. E conseguir esse apogeu todo
e levar o nome da nossa cidade para todo o estado e até para fora dele. Depois dessa fase de 85, foi tentado refazer o carnaval várias vezes. No retorno, houve uma certa dificuldade, porque ambas escolas, que eram as tradicionais, não se firmavam para voltar. Até mesmo porque aquela moçada que tinha começado a fazer esse carnaval já estava em outra, já tinham família, já estavam, né, atrás dos seus interesses. E o carnaval, ele requer uma demanda pesada. Eu lembro, ainda lá do nosso carnaval, até 85, de esculturas maravilhosas feitas por artistas de Manhumirim. Tudo feito aqui, tudo feito aqui. Nessa geração nova de carnaval, foi difícil agregar novamente as duas escolas principais. Então foram criadas outras escolas, mas nenhuma dessas escolas se sustentaram porque não tinha uma adversária, uma rivalidade à altura, como foi a Estrela e o Pinguim. O último ano que eu passei em Manhumirim foi em 2000. Nessa época eu já trabalhava no Carnaval do Rio, mas eu vim para fazer o Carnaval de Manhumirim, que o tema foi o descobrimento. A gente estava contando os 500 anos, né? E foi um carnaval fantástico, né? E foi a união das escolas, tanto o Pinguim quanto a Estrela, tinha pessoas do Coqueiro, tinha pessoas do Em Cima da Hora. Foi um carnaval fantástico. E ao longo desses 30 anos que eu já também estou trabalhando no Rio, carnaval houve muita mudança, tem muita tecnologia envolvida e o custo cada vez mais alto. Então eu acho hoje, a gente tem que aproveitar quando tem um bloco da Mula Atômica, que a gente consegue reunir as pessoas. E tiveram outros blocos também, mas o bloco que tinha se firmado mesmo era o da Mula Atômica. E era fantástico, era a moçada, o povo feliz, o trem elétrico tocando, a pessoa bebendo cerveja. Eu não lembro de confusões no Carnaval de Manhumirim. O povo daqui realmente é um povo pacífico e sabe acolher o turista. Eu acho que parte disso que eu vivo e o meu trabalho vem desse saudosismo. Eu não tenho pena do que passou, não. Hoje eu tento fazer coisas inspiradas no que eu vivi lá atrás. Eu sou extremamente feliz trabalhando com carnaval, trabalhando com fantasia, trabalhando com arte. E sou feliz de estar aqui também, nesses 100 anos de Manhumirim. Para mim, o centenário de Manhumirim é isso, é viver numa terra onde a felicidade não existiu, a felicidade existe. E ela está dentro de nós, dentro de cada um. Vamos reviver a nossa cultura. Vamos valorizar quem fez pela nossa cultura, quem fez e faz pela nossa história. Nesse vídeo do Carnaval, eu deixei de citar muitos nomes. E são pessoas importantes da mesma forma as quais eu citei. E para todas elas, eu dedico o meu abraço e parabéns para todos nós, centenário da nossa cidade.